Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Bom, estamos aqui na nossa segunda aula sobre termoquímica, aula parte 2. E é nessa parte 2 que a gente finaliza a relação com termoquímica, ficando apenas uma aula extra sobre a relação da entropia. Tá? Mas essa aula sobre entropia não vai entrar nessa nossa, eu vou colocar como uma aula extra depois para vocês. Conteúdo dessa segunda aula, o que vai ser? Entalpia de formação, entalpia de combustão e cálculo de ΔH. Só lembrando que existem 3 maneiras de calcular o ΔH, tudo vai depender do que o exercício vai fornecer para vocês em prova. Por isso que a gente precisa saber as 3 maneiras. Tranquilo? Ok? Começando então. Entalpia de formação. Vamos deixar de combustão de ladinho aqui agora. O que é a entalpia de formação? É a entalpia envolvida na formação de um mol, de uma dada substância, sempre utilizando substâncias simples no estado alotrópico mais abundante. Lembra que eu falei na aula parte 1 sobre estado alotrópico mais abundante, carbono grafite, carbono diamante, oxigênio e gás ozônio? Eu também citei para vocês do fósforo, branco e vermelho, e nós também temos essa relação com o enxofre rômbico ou monoclínico, ok? Então vamos pegar como exemplo aqui a reação de formação do ácido sulfúrico. Então vamos lá. Gás hidrogênio, estado alotrópico mais abundante. Enxofre rômbico, estado alotrópico mais abundante. Gás oxigênio, estado alotrópico mais abundante. E daí? Que todos estão no estado alotrópico mais abundante. E daí que a entalpia desse cara vale quanto? 0. A entalpia desse cara vale quanto? 0. A entalpia desse cara vale quanto? 0. Porra, mas vale tudo 0? Tudo não, porque tem do produto. Se eu fizer essa reação, qual é o ΔH que eu chego? ΔH padrão. O que é condição padrão? 1 atm, 25 graus Celsius. Então, variação padrão de formação para o ácido sulfúrico é igual a menos 813 kJ por mol de ácido sulfúrico formado. Big, por que eu posso falar que isso aqui é a entalpia do ácido sulfúrico e não é só a entalpia da reação? Eu posso falar isso por esse motivo aqui, ó. Vamos adiantar aqui uma coisinha. ΔH. É a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Isso apareceu na última aula para vocês. Qual que foi o valor do ΔH? Menos 813. Logo, entalpia do produto, eu não sei. Eu não sei qual é a entalpia do ácido sulfúrico. Por que você não sabe? Ué, ele é uma substância composta. Eu não sei. Eu só sei se for substância simples no estado alotrópico mais abundante. 0 mais 0 mais 0. Qual que é a entalpia dos reagentes então, lindo? 0. Traduzindo, tira esse 0 daqui. O que a gente tem? Que a entalpia do produto é igual a menos 813 kJ. E daí? E daí que quem que é produto nessa história? Ácido sulfúrico. Por isso que eu posso afirmar que a entalpia do ácido sulfúrico é menos 813 kJ por mol. Essa é a entalpia de formação para o ácido sulfúrico. Legal. Onde que eu utilizo isso? No cálculo de ΔH. O que o cara vai fazer? Vai te dar uma reação. Geralmente, né, se a gente pegar o vestibular da UEL, da Federal, aí, qual que é o padrãozão para elas? Igual já apareceu na específica da UEL. Ele deu uma reação de combustão. Né? Deu uma reação de combustão e dessa reação de combustão ele pede um valor de ΔH. Para isso, o que ele vai te dar? A entalpia de formação dos reagentes e a entalpia de formação dos produtos. Que é exatamente isso daqui. Você vai balancear a sua reação, substituir cada substância com o valor da entalpia de formação responsável a ela e fazer o cálculo de ΔH. Ou seja, isso, para ser bem sincero, de maneira direta, cai nas provas. Bem difícil. E quando cai nas provas, ele cai como? Falando da parte teórica. Você tem que saber que vai utilizar sempre substância simples no estado alotrópico mais abundante e saber que é sempre para a formação de um mol. Se tiver a formação de 2 mols, 3, 4 ou mais mols, isso deixa de ser a reação de entalpia de formação. Tá? Quando cai de maneira teórica, dessa forma que eu citei para vocês. No mais, é uma ferramenta que a gente vai ter tabelado para calcular o ΔH.
Próxima informação. Entalpia de combustão. A entalpia de combustão, como o próprio nome já fala, ele vai me relacionar à energia. Corta. A entalpia de combustão. Como o nome... Corta. Entalpia de combustão. Como o próprio nome já fala, será a energia, será a entalpia envolvida em 1 mol de uma determinada substância. Corta. Entalpia de combustão. Bom, galera, o nome já responde para nós. É a energia envolvida na combustão de determinada substância. Só que atenção, não é qualquer combustão. É na combustão completa, que também é chamada de combustão total. Ué, mas o que é uma combustão completa e combustão total? É quando eu tenho oxigênio suficiente para transformar o carbono, se ele estiver presente, em CO2. Por quê? Porque se eu não estiver falando de uma combustão completa ou uma combustão total, eu estarei falando de uma combustão incompleta ou uma combustão parcial. A combustão incompleta ou parcial, ela não terá oxigênio suficiente para a formação de CO2. A combustão incompleta, tá aqui, combustão incompleta ou parcial, ela terá como formação monóxido de carbono, tá? Então, forma CO gasoso ao invés de CO2 gasoso, como aconteceu na combustão total. Então, lembrem-se disso. Combustão total, combustão completa, formação de CO2. Bonitões, isso será sempre para um mol da minha substância. Volto a comparar aqui, ó. Vem para o lado. Lembra que eu disse? Entalpia de formação é para a formação de 1 mol da minha substância. Então, o meu produto tinha que ser obrigatoriamente 1 mol. Agora, na combustão, o que precisa ser 1 mol? Do meu combustível. E é bom lembrar, o que vai ser o metano aqui? O metano vai ser o nosso combustível. Enquanto o gás oxigênio vai ser o quê? O nosso comburente. Então, a reação de combustão ela é formada por combustível e comburente. Se tiver carbono, forma CO2. Se tiver hidrogênio, forma água. Tá? Essa é a nossa reação de combustão. De coração, isso aqui aparece com grande frequência? Porra nenhuma. Isso é utilizado como? Da mesma maneira da entalpia de formação. Questões teóricas que vão falar que a combustão é incompleta ao invés de completa, para tentar te confundir. Reações teóricas que vão formar, tá? O CO vai afirmar que está tudo ok e não está. Reações que vão colocar 4, 5, 6, 10, trocentos mols. E aí o resultado não estará em quilojoule por mol. E aí eu não posso afirmar que é uma variação de entalpia de combustão. Então isso é menos comum. Quando aparece mais de forma teórica. Não tem uma certa recorrência nos vestibulares que nós estamos acostumados aqui, o EL, o EM Federal. Tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. Lindos. Seguindo. Nós vamos entrar agora... Sai daí. Aê. Nós vamos entrar agora em uma outra parte, que é a mais importante. Tá? É a mais importante. É a que mais aparece, é a que pode colocar nós, durante uma prova, em maior dificuldade. Porém, não precisamos de pânico, né? Em um momento aí que a gente precisa manter a calma, a tranquilidade, porque são situações simples que nós vamos enfrentar, desde que a gente saiba o que está sendo fornecido e como operar. Tá? São 3 maneiras para calcular o ΔH. Pessoal, a primeira é através da entalpia de formação. Porra, você acabou de falar sobre isso. Acabei de falar mesmo. Eu já até expliquei mais ou menos como isso funciona, mas vamos lá. O ΔH ele vai ser calculado pelo somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Tá? O que é o somatório? Então eu vou pegar toda a entalpia dos produtos e vou subtrair através da entalpia dos reagentes. Certo? O que o exercício vai ter que fornecer para você? Ué, o nome já fala. O exercício vai ter que fornecer para você a entalpia de formação de cada uma das substâncias que estão ali presentes. Metanol, gás carbônico, água.
Porra, tá faltando a do O2 que você não colocou. Não coloquei e os exercícios também não vão colocar. Eu expliquei isso na aula passada. Por que eles não vão colocar a entalpia do O2? Porque é a substância simples no estado alotrópico mais abundante. E daí? E daí que a entalpia para ela será igual a zero. Mas antes de a gente sair riscando, cortando e a porra toda, nós precisamos balancear esta reação. Queridos, vamos fazer esse balanceamento, como ele é simples, vamos utilizar a regra do macho. O que é a regra do macho? Ó, nós vamos balancear primeiro o metal, depois nós vamos balancear um ametal que seja diferente de carbono e oxigênio. Depois disso, vamos balancear o carbono, passamos para o hidrogênio, deixa eu apertar aqui, senão não cabe, e chegamos até o oxigênio, ok? Essa é a sequência. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se são reações mais simples, a gente utiliza esse método. Se são reações mais complexas, como as reações de oxirredução, aí a gente faz o balanceamento por oxirredução mesmo, porque pela regra do macho vai dar dor de cabeça e vai gastar muito tempo, tá? Chegando aqui. O que nós temos nessa reação? Só os três últimos. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Começa pelo carbono. Quantos carbonos eu tenho nos reagentes? 1. Quantos carbonos nos produtos? 1. Já está balanceado. Hidrogênio? 1. Com mais 3, 4. São 4 hidrogênios nos reagentes. Produtos? 2. Se eu tenho 4 hidrogênios de um lado, 2 hidrogênios do outro, eu preciso ficar com 2 águas, para que aí sim, cada água tem 2 hidrogênios, se são 2 águas, 4. São 4 hidrogênios, isso está balanceado. Falta acertar o oxigênio. 1 oxigênio com mais 2, 3. Lado direito, lado dos produtos. 2 vezes 1, 2, com mais 2, 4. Eu tenho 4 oxigênios na direita, 3 oxigênios na esquerda. Eu preciso dar um jeito de ficar com 4. Filho, isso já está pronto. Você não vai mexer nesse cara. Afinal de contas, você já acertou o carbono e hidrogênio através dele. Esqueça esse cara. Quantos oxigênios nós temos aqui? 1. Se do lado direito eu tenho 4, aqui eu tenho 1, faltam 3. Se eu tenho 2, quantas vezes? 2 vai me dar 3. Ah, 1,5. Isso. Só que cuidado, eu não posso utilizar número com vírgula aqui no balanceamento. Mas posso usar a fração correspondente. Qual é a fração mais simples que corresponde a 1,5? 3 sobre 2. Pronto. Agora sim está balanceado. O que vai acontecer? Forneceu o dado de cada um, nós vamos aplicar esses dados na nossa equação e está resolvido o problema. Só uma coisa, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, ó. Pau, 0. Por que eu fiz isso? Porque a entalpia dele vale 0. Preciso colocar ele na reação para calcular o ΔH? Não, não preciso. Vamos lá. Folhinha novinha. Vou deixar do lado aqui estas informações para ir nos ajudando e vamos lá. Bom, ΔH é igual somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Queridos, tá lá. Somatório dos produtos. Quem que é produto nessa história? Tá aqui do lado. Quem que é produto? Isso aqui é produto. Então, vamos. CO2 mais 2H2O. Pronto. Isso é produto. Menos o meu reagente. Quem que é reagente? Tá aqui. Metanol. Ah, coloca o oxigênio também. Coloca lá, coloca lá. Vou colocar. Porém, apesar de ter colocado, o que a gente já vai fazer com esse cara? Cortar. Porque esse cara vai ser 0. Bora. Continuando aqui. ΔH. ΔH eu não sei. É igual a entalpia para o CO2 menos 393 mais 2 vezes entalpia para a água líquida menos 287 menos qual que é a entalpia para o metanol? Menos 236.
Pronto. Galera, de verdade, essa folhinha aqui, ó, já nos ajudou. Pode ir embora. Vem pra cá. ΔH é igual menos 393 mais menos. Aplica a nossa multiplicação. 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 16, com 1 que subiu, 17, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Tá lá? Menos 574. Pode jogar sinal? Pode. Mais 238. ΔH é igual a menos, joga sinal de novo, 393 menos 574 mais 238. ΔH é igual negativo com negativo, mantém, faz a soma, 4 com 3, 7, 7 com 9, 16, 5 com 3, 8, com mais 1, 9, mais 238. Logo, o ΔH é igual. Bora. 967, 238 como negativo, tem maior valor, isso vai ser negativo. Então, 9, 5 para 3, 2, 9 para 2, 7. 729 quilo. Vamos verificar se a resposta está em quilojoule ou em quilocal. Voltando para cá, pegando o nosso ajudante. Todas as informações foram fornecidas em quilojoule. O que significa dizer? Que a resposta também será em quilojoule. Ih, ficou feio. Vou fazer outra aqui embaixo. ΔH menos 729 quilojoules. Isso aqui é o valor do ΔH da reação de combustão de 1 mol de metanol. Tá? Essa é a maneira de calcular o ΔH. De verdade, essa é a maneira mais simples que a gente tem de calcular o ΔH. As outras duas maneiras são um pouquinho mais complexas. Isso já apareceu na específica da UEL, como eu citei para vocês. O que a UEL gosta de fazer? Misturar dois conteúdos. Colocou um cálculo desse e numa letra B ele fez um cálculo estequiométrico relacionado. Muito comum, muito tradicional de aparecer nas provas. Ok? Beleza? Tá aí, já foi esse primeiro método. Vamos para o segundo método de cálculo do ΔH. Tá aqui. Deixa eu acertar um pouquinho, tá meio torto. Aí. Lindos, lei de Hess. Esse para mim é o campeão das provas. Por que esse para mim é o campeão das provas? A cada 20 questões que você tem, 10 são de lei de Hess, 6, 7 são de entalpia de formação e as outras 3 ou 4 são sobre entalpia de ligação. Tá? Essa é uma das mais cobradas. Deixa eu tampar o exemplo aqui e vamos explicar como é que funciona. Lei de Hess, chamada também, apareceu no vestibular da UEM isso aí, como lei dos estados final e inicial. Por quê? Lei dos estados final e inicial. Porque o que importa para nós é o reagente que iniciou e o produto que finalizou. E daí? E daí que não importa quais foram os intermediários formados. Vamos voltar lá com o pessoal da física? Pessoal da física, ajuda a gente aqui um pouco. O pessoal da física tem o deslocamento vetorial, né, e o deslocamento escalar. Qual que é a diferença entre um e outro? Deslocamento vetorial. Ponto que você saiu, ponto que você chegou. Deslocamento escalar. Todo o caminho que você percorreu. Quando você vai determinar o deslocamento vetorial, importa o caminho que você percorreu? Não. Importa de onde você saiu para onde você chegou. É bem parecido aqui. Não importa quantas reações intermediárias eu precisei fazer. O que importa é se o meu reagente e o meu produto são os que eu queria. Se isso aconteceu, dane-se o caminho percorrido. Por que dane-se? Porque se eu fiz 3 reações intermediárias, se eu fiz 2 ou se eu fiz 40, quando eu somar todos esses processos, obrigatoriamente eu vou chegar no quê? No mesmo resultado, que é o ΔH daquela reação. Ah, mas por que isso é feito? Existem algumas reações que elas são muito complexas, elas são muito instáveis para que a gente possa determinar essa transformação de maneira direta. Porém,
com algumas reações mais estáveis, algumas reações mais simples de acontecer, a gente consegue fazer a soma e chegar até aquele ΔH. Ai, dá certo? Claro, filho. Claro que dá certo. Ciência exata. Fica na paz. Exemplão. Vou deixar aqui do lado a nossa folhinha. Exemplão. Metano, combustão, CO2 e água. O que ele forneceu? Reação intermediária de número 1, reação intermediária de número 2, reação intermediária de número 3. O que eu faço com isso? Ó, não está aqui do lado? O que você vai fazer com isso? Você vai somar. Você vai pegar o ΔH da primeira reação, somar com o ΔH da segunda reação, somar com o ΔH da terceira reação, isso vai te dar o ΔH final. Puta que fácil, então eu já vou fazer a soma. Não. Você precisa saber se a reação intermediária que ele te deu já está organizada da maneira que irá te fornecer reagentes ou produtos. Que? Como assim? Vamos observar. Vamos observar aqui, por favor. Vou deixar aqui do ladinho. Vamos fazer juntos. Bom, primeira coisa, não importa qual é o método. O que vocês sempre precisam fazer, queridos? Balancear a reação. Regra do macho, de novo. Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio aqui. Um carbono nos reagentes, um carbono nos produtos. Balanceado. 4 hidrogênios nos reagentes, 2 hidrogênios nos produtos. Balanceado. 2 oxigênios nos reagentes, 2 vezes 1, 2. 4 oxigênios nos produtos. 4 nos produtos. Multiplico por 2, que eu fico com 4 também. Professor, posso cortar esse O2 aí? É uma substância simples, entalpia zero. Não pode. Não pode, porque o método aqui é diferente e eu preciso utilizar as reações inteiras que estão. Então, nada poderá ser cortado ainda. Vamos lá. Essa é a reação que eu preciso chegar. Além de resto, é uma vantagem. Você já descobre se você acertou ou não a reação na metade do exercício. Porque quando você somar essas 3 equações, você precisa chegar nisso aqui. Se você somar as 3 equações e não chegar nisso aqui, cara, azedou para o seu lado. Você acabou fazendo errado, tá? Bora lá. O que tem na primeira reação intermediária que eu tenho igualzinho na minha reação principal? Carbono sólido, tenho na principal? Não. Gás hidrogênio, tenho na principal? Não. Metano, tenho na principal? Tem. Detalhe, o metano na reação principal está do lado esquerdo da seta. Ele está como um reagente. O metano fornecido por ele está do lado direito da seta. Está como um produto. Lascou. Por que lascou? Porque eu vou ter que inverter isso daí. Por que inverter? Porque essa reação será responsável por me fornecer o metano na reação principal. Se eu quero o metano do lado esquerdo e eu tenho o metano do lado direito, o que eu vou ter que fazer com essa equação? Invertê-la. Vou até anotar aqui na frente. Ó. Nós vamos inverter a equação de número 1. Bora. Assim como tudo que é reagente vai virar produto. E o ΔH? Essa é a parte mais importante. Tudo que eu fizer com a minha reação, eu preciso também fazer com o ΔH. Se eu invertir a reação, ela era uma reação exo, porque era negativa. Se eu invertir essa reação, ela passa a ser o quê? Endotérmica. Por isso que ao invés de negativa, eu vou trabalhar com o valor positivo de ΔH aqui. Pronto. Inverti a reação de número 1, inverti o sinal do delta. Reação de número 2, galera. O que tem na reação de número 2 que tem na reação principal? Duas coisas. O2 e CO2. E agora? Qual eu utilizo? Truque. Não, truque não, é só uma dica, vai. Sempre que você tiver o oxigênio aí disponível, esqueça ele. Abandone ele. Ele vai se acertar sozinho. Tanto é que eu não tenho só oxigênio na segunda reação. Eu tenho oxigênio também na terceira. E aí você vai perceber que se eu acertar pela segunda, eu vou estragar no total. Abandona o oxigênio, foca no CO2. Eu quero um CO2 do lado direito. O que eu tenho aqui? Um CO2 do lado direito. Ah, então já tenho o que eu quero? Já, velho. É só fazer a soma. Então, opa, não tem esse 2, me perdoem. Oxigênio gasoso, formando CO2 gasoso. ΔH. Se eu não fiz nada com a reação,
eu também não faço nada com o meu ΔH. Terceira e última reação. O que tem na terceira e última reação que tem na principal? Ah, tem água e tem O2. Já expliquei sobre o O2. Abandona esse cara que ele se acerta sozinho. Eu quero água do lado direito da seta. A água que foi fornecida está do lado esquerdo. Então, eu vou ter que obrigatoriamente inverter essa reação. Só que além disso, eu quero duas moléculas de água, ou 2 mols, né, de água. E aqui eu tenho apenas 1 mol. O que eu vou ter que fazer? Dobrar essa minha equação. Então, além de inverter, eu vou multiplicar por 2. Vamos fazer o seguinte? Vamos inverter primeiro, depois a gente multiplica por 2, ok? Então, como é que ficou lá? H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, fornecendo H2O líquido. ΔH. Calma, que eu ainda não vou mexer no ΔH porque a gente não terminou. Nós só invertemos. Só que além de inverter, nós precisamos multiplicar por 2. Então, se não tem nada aqui na frente, número 1 vezes 2, 2. Meio vezes 2. Quanto que dá isso aqui como resultado total? 1. 2 vezes 1, 2. Tudo que tem de um lado, igual a que tem do outro, nós vamos poder cortar. Por quê? Por que nós vamos poder cortar? Por que nós vamos poder cancelar? Simples. Porque se isso está do lado... Vamos pegar uma coisa que eu vou cortar. Se isso está do lado esquerdo e isso está do lado direito, eles apresentam o mesmo valor de entalpia, só que um com valor positivo e o outro com valor negativo. Se eu somar, obrigatoriamente vai dar 0. Por isso, que tudo que for igual de um lado ao outro, eu posso cortar. Igual de um lado, igual do outro, eu posso cortar. Ah, o O2 eu vou cortar, né? Não. Se não tem nada aqui na frente, é 1, 2 vezes meio, 1. 1 oxigênio com mais 1 oxigênio, quanto que vai dar isso aí? 2O2. Ah! Big, você esqueceu de colocar o ΔH. Verdade, esqueci mesmo. Foi mal. Era positivo, como eu inverti, ficou negativo. Vezes 2. 2 vezes 287. 2 vezes 7. 14. 2 vezes 8, 16 com mais 1. 17 vai 1. 2 vezes 2, 4 com mais 1, 5. Foi mal. Tinha esquecido mesmo. Agora sim, volta para a soma. Pau. Não tem nada mais para cortar. Está do mesmo lado. Ao invés de subtrair, nós somamos. O que sobrou da primeira linha? CH4 gasoso mais. O que sobrou da segunda linha? 2O2 gasoso mais. O que sobrou da terceira linha? Nada. Então, produto. O que sobrou da segunda linha, da primeira linha? Nada. O que sobrou da segunda linha? CO2. O que sobrou da terceira linha? 2H2O. Essa é a nossa reação principal? É. Então, até aqui está tudo certo. ΔH. Qual é o ΔH? Eu tenho que somar isso com isso com isso. Galera, esses dois são negativos. Opa, foi mal dar uma batidinha, hein? Esses dois são negativos. Eu vou somar esses dois e depois subtrair daquele. Vamos lá. 4 com 4, 8. Ó, a canetinha estourou. 9 com mais 7, 16 vai 1. 3 com 5, 8 com mais 1, 9. Menos 75. 8 para 5, 3. 16 para 7, 9. 8. Então, menos 893 quilojoules. Esse é o ΔH da nossa reação, calculado pela lei de Hess. Tranquilo? Beleza? É um pouco mais trabalhoso? É. Tem a vantagem de saber se está tudo certo ou errado? Sim, porque se a gente não tivesse chego na mesma reação principal, nós teríamos feito errado. E aí nós teríamos que apagar e fazer tudo de novo. Então, além de Hess, a lei de Hess tem a sua vantagem. Ela já nos mostra se tem algo certo ou errado no nosso processo. Professor, sempre são 3 reações? Não, tá? Não. Se for fácil, 2. Se for mais complexa, 4, 5 e assim por diante. Só que 90% das reações, sempre ele vai te fornecer 3 intermediárias. Por isso que eu coloquei um exemplo com 3 intermediárias. Chegamos à última parte, ao item final que nós temos aqui na nossa aula sobre termoquímica, que é o cálculo do ΔH através da entalpia de ligação. Porra, como que eu vou fazer para calcular através da entalpia de ligação? Galera, funciona assim. Toda ligação
dos reagentes será uma ligação rompida. Toda ligação dos produtos será uma ligação formada. Ligação do reagente rompida, ligação do produto formada. Como que eu calculo delta? Delta vai ser igual a somatório das ligações rompidas mais o somatório das ligações formadas. Cuidado que eu preciso que vocês tenham. Sempre que você for romper uma ligação, esse processo é um processo endo. O que significa dizer? Que isso vai ter um valor positivo. Sempre que você formar uma ligação, como esses elementos ficam mais estáveis, eles liberam energia. Então, quando você forma uma ligação, esse processo é um processo exo. Se é um processo exo, obrigatoriamente vai ter uma energia negativa. Qual é o cuidado que vocês têm que tomar? Que nas informações dadas pelo exercício, nunca vai aparecer o negativo. Ele sempre vai dar a energia como se ela estivesse sendo rompida. Então, todos os valores serão positivos. Você, meu querido, vai ter que lembrar que se ela foi formada, o processo é exo, e aí você vai ter que colocar o negativo na frente, tá? É o método mais difícil? Eu acho sim. Porque aqui envolve alguns conhecimentos que aquele aluno que não tem química como específico, tá? Eu vou fazer um curso de humanas, eu não preciso de química, caguei para química, não vou estudar muito, só vou estudar o básico. Aqui o básico às vezes não dá conta, tá? Esse exemplo que eu coloquei é um pouco mais simples, por quê? Eu já vi exemplos como esse aparecerem nos vestibulares, e aí, velho, ele não vai fornecer um tipo de ligação só. Ele vai fornecer 2, 3, 4 tipos de ligações entre alguns elementos para tentar confundir a sua mente. Então a gente tem que ficar atento. Big, do que você está falando? Estou falando disso aqui, velho. Ele deu uma reação para mim. Essa reação ela já está balanceada e ele quer calcular o ΔH. Para fazer isso, ele deu a entalpia da ligação de cada um. Se o exercício for fé da puta, ele não vai dar só N tripla N. Além do N tripla N, ele vai dar N dupla N e ele vai dar N simples N. Por quê? Porque aí você não sabe. Eu não sei qual é o tipo de ligação que existe no N2. Se eu não sei qual é o tipo de ligação que existe no N2, eu não sei se eu utilizo tripla, dupla ou simples. Pronto, lascou tua vida. Porra, verdade. Como é que eu vou fazer para lembrar disso? Nitrogênio, família 5A, 5 elétrons na camada de valência, é um elemento representativo da família A. Então ele se estabiliza com 8 elétrons na camada de valência. Sendo assim, família 5A, 5 elétrons. Para ficar estável com 8, faltam 3. Então ele vai ter que fazer 3 ligações. Traduzindo, o que é o N2? É o N tripla N. Mais, o que é o H2? Hidrogênio, 1 elétron na camada de valência, faz uma ligação. Só que são 3. Porque são 3 H2. Isso forma 2 NH3. NH3, amônia. Tá aqui. Geometria piramidal. Isso aqui é bom para cair no primeiro dia da UEM, viu? Federal. Federal que gosta igual o El, naqueles 1, 2, 3, 4, 5. E aí vem afirmar qual tá a verdadeira. Eita, exercício bom. O cara, a cara da UEM. A UEM que gosta de um vestibular mais complexo, a UEM vai colocar uma questão que vai ter um item. Isso. O outro item fala de geometria. O outro item fala sobre tipo de ligação. O outro item fala sobre tabela periódica. Acabou. Aí o último pode falar sobre cálculo estequiométrico. Acabou. Ele pode fazer uma questão cabulosa envolvendo isso aqui. Então, não é besteira, não é só para primeiro dia, é também para prova específica, tá? Vamos lá. ΔH. Quais as ligações que foram rompidas? Todas as ligações dos reagentes. Então, o que foi rompido? Foi rompido N tripla N e foi rompido 3 ligações HH. Isso foi rompido. Mas, o que foi formado? NH, 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 NH. 6 ligações NH foram formadas. Bora. ΔH. Quanto que vale a ligação N tripla N? 944. Mais 3 vezes. Quanto que vale a ligação HH? 435. Mais 6 vezes. Quanto que vale a ligação NH? Cuidado.
Ligação NH vale 391. Só que isso é produto. Se isso é produto, a ligação foi formada. Se a ligação foi formada, o processo é ESO. Se o processo é ESO, a energia vai ser negativa. Então, menos 391. Logo, o ΔH é igual a 944 mais 3 vezes 435, vamos lá. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10, sobe 1. 3 vezes 4, 12, com mais 1 que subiu, 13. Mais 6 vezes 391, menos, porque é negativo. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 9, 54 vão 5. 6 vezes 3, 18, com mais 5, 23. ΔH é igual a 9. 4, 2, joga sinal, menos 2.346. Logo, o ΔH é. Vamos analisar uma coisa aqui. Valor absorvido para rompimento. Valor liberado para formação. Eu tive uma maior energia sendo absorvida ou eu tive maior energia sendo liberada? Ah, eu tive maior energia sendo liberada. Então significa dizer que o ΔH vai ser o ΔH negativo. Se você teve mais energia sendo liberada, significa dizer que essa é uma reação do tipo exotérmica, ok? Reação do tipo exotérmica. Mas exotérmica quanto? Vamos lá. 2.300 e acabou minha iluminação. Galera, desculpa aí. Acabou a iluminação, mas só falta esse pedacinho de exercício. E desculpem, eu vou tentar terminar com essa iluminação mais fraquinha aqui mesmo. Se ficar ruim, depois a gente regrava isso lá rapidão. Demorou? 3, 16 para 9, 7, 2, 13 para 4, 9, 2 para 2, 0, 0. Então, menos 97 kJ. Tá aqui. Essa é a energia que foi negativo, liberada, tá? Energia liberada no processo de formação da amônia. Atenção! Entalpia de ligação. O que precisa ficar na mente? Que é a entalpia do reagente mais o produto. A entalpia do reagente sempre será positiva, porque ela vai ser absorvida para romper. A energia do produto sempre será negativa, porque ela precisa ser liberada quando a ligação é formada. Ok? Lindos. Esses são os 3 métodos de cálculo de ΔH que a gente tem. O que fica faltando? Fica faltando entropia. Entropia, grau de agitação. Né? O que a gente precisa saber além da entropia? Nós precisamos saber se vai ter energia, tá? Para trabalho, se não vai ter energia útil para trabalho, mas toda essa relação de entropia, entalpia, energia livre de Gibbs, que é o nosso ΔG, eu falo para vocês numa outra aula, falo para vocês na nossa aulinha extra, tá bom? Essa aqui já extrapolou. 38 minutos, me falaram que era 20. Tá bom, né? A gente dobrou quase, tá tranquilo. Queridos, fiquem com Deus, boa semana a todos, bons estudos, o que precisar, estou aí. Grande abraço!